Opa, começou, cervejando por aí. Cervejando por aí. Eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreta. Falando de cerveja e sempre trazendo pessoas interessantes, né, Sérgio? Exatamente. Hoje a gente está com um convidado super especial, um amigão, já de alguns anos que a gente já se conhece, cervejeiro, produtor de cerveja aqui de Petrópolis, Eduardo Branco, da cervejaria Doutor Durães. Eduardo Branco, da cervejaria Doutor Durães, tem umas histórias muito bacanas para contar para a gente, um cara da cena cervejeira aqui de Petrópolis. Vai ser um prazerzaço. Isso aí. E lembrando você, visitando sempre o nosso site aí, cervejando.com. Cervejandoporaí.com.br. Não é site, pelo amor de Deus. Para ver se a diretora acorda a gente, né? Cervejandoporaí.com.br. Lá você vai ter acesso aos episódios. Lá você vai ter acesso a um blog, muita coisa interessante, muita coisa bacana. Então estamos aqui com o Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu te falar uma coisa. Você é de Petrópolis, conta aí quem é Ricardo Branco, porque nós estamos de Petrópolis para um planeta Terra, né? Então, claro. Por favor. Primeiro, muito obrigado, Sérgio, Eduardo, pelo convite. É um prazer estar participando aqui do podcast com vocês. Eu acho que sempre difundir cultura cervejeira é muito bacana, muito prazeroso e fortalece o nosso movimento, né? Eu sou do Rio, nasci no Rio de Janeiro, mas tenho o título de cidadão petropolitano, né? Então me sinto cidadão petropolitano. Bem. Já moro aqui há 25 anos. Então já estou enraizado. Eu também ganhei o título, é bom demais, né? É bom demais, né, cara? Pô, quando eu ganhei o título, eu já morava aqui já há bastante tempo, então eu fico muito feliz e ser reconhecido aqui, poder falar, pô, eu sou petropolitano. A gente que não é da cidade, eu digo até que, eu brinco até que eu sou mais petropolitano do que muito petropolitano, porque a gente não nasceu, a gente optou por ser de Petrópolis, né? Verdade. Eu vim da Bahia, pô, né? Vim cair aqui, pô, né? Adorei. Falei, pô. Muito legal. Petrópolis é uma cidade muito bacana. Muito bacana, assim. Tem muitos atrativos para quem é de fora, o pessoal vem, acaba se encantando. A gente que trabalha com turismo cervejeiro, a gente recebe muito turista na cervejaria. Todo mundo fala isso, nossa, como eu gostaria de morar aqui em Petrópolis, é muito bonito, muito legal, tem muitas atividades para poder fazer e a gente fica muito feliz de saber que a gente mora aqui, né? Qual é a sua formação? Então, eu sou engenheiro. Antes de fazer... Mais engenheiro. Antes de fazer... Mais um louco. Antes de fazer cerveja, eu trabalhava na prefeitura, na Defesa Civil, 12 anos que eu trabalhei. E aí comecei a fazer cerveja em casa. Tem um pouco mais de 10 anos que eu faço cerveja em casa. E aí o bichinho da cerveja vem e pica você, né? Então você fica apaixonado, não consegue sair do coração. Depois me aperfeiçoei, fiz pós-graduação em Ciência e Tecnologia Cervejeira e montei a cervejaria Doutor Durães, onde a gente está trabalhando até hoje. E de onde vem o nome Doutor Durães? Quando eu conheci você, foi no evento, aquele concurso que a confraria estava promovendo. E eu jurava que o teu nome era Ricardo Durães. Então, mas eu adotei o nome, né? Ricardo Durães, né? Sim. Mas a gente criou o nome, assim, a gente queria montar um nome que fosse diferente. E aí acabou pegando o nome. Eu quando fazia cerveja em casa ainda, sem comercializar. Porque a história de todo cervejeiro eu acho que deve ser muito parecida, né? Todo mundo que vem aqui deve contar que faz em casa, distribui cerveja para um amigo, e aí gosta, e incentiva. Eu sou amigo dele. Exatamente isso. Então a gente criou não vamos fazer só uma cerveja, vamos botar um nome aqui que tivesse uma pegada bacana. E a gente criou o Doutor Durães, que é um alquimista, né? Fazer cerveja é alquimia, né? Você transforma a água ali nesse líquido precioso que a gente gosta de beber. Então a gente criou esse personagem que é um doutor. Será que é um médico, um alquimista? O que ele faz ali? Como é que ele consegue transformar? E fazendo a alquimia dele para... Tem peso o nome, né? Tem postura o nome. Então a gente não queria botar um nome assim muito genérico, então a gente quis criar realmente um personagem. Quando a gente criou a marca, o tempo inteiro a ideia era ter um personagem ali por trás que desse subsídio à nossa produção. Então a gente até brinca, né? O Doutor Durães está produzindo cerveja. Óbvio, o Doutor Durães nem existe, mas a gente... Ele encarna em cada um, né? Quando a gente vai fazer cerveja, ele está lá com a gente. Quando a gente vai para os eventos vender cerveja, ele está com o pessoal que está vendendo cerveja. Então o Doutor Durães é sempre o cara que está trabalhando na marca ali, né? O pessoal fala assim, Jesus transformou água em vinho, né? A gente transforma água em cerveja. Não é muito diferente. E eu adoro, eu sou só o apreciador. Pô, cerveja é muito bom, Esse pub, vou chamar de pub, que você tinha aqui numa rua muito conhecida aqui em Petrópolis, e fabricava também, como foi essa sua experiência aqui? E aí você passa a fabricar e ter
olho a olho com o cliente, né? E foi assim, a gente quando começou produzindo, a gente começou como cigano, que é aquela modalidade em que a gente não tem fábrica, a gente produz numa outra fábrica. Produzia longe, Eduardo, produzia lá em Presidente Prudente. Cristo! Mas é porque naquela época não tinha muitas opções, não tinha muitas fábricas com tempo ocioso aqui no Rio de Janeiro. Em 2016. Quando a gente fechou... Vinha em barril? Como é que vinha? Vinha em barril, vinha em caminhão, e aí... Incrivelmente, chegava em 24 horas. De um dia para o outro, estava aqui em Petrópolis. Presidente Prudente é São Paulo. São Paulo, mas lá no final lá de São Paulo é bem Dutra, distante. vem Bem de Dutra distante, de madrugada. Mas a gente conseguia assim, uma logística muito boa, que os caras embarcavam de manhã cedo, o barril, né, já vazavam no dia anterior, embarcavam de manhã cedo, ia até São Paulo, e de São Paulo vinha outra empresa que trazia aqui para Petrópolis direto. Então... Poxa, era legal e funcionou durante bastante tempo, mas como eu disse, não tinha opção de produzir, tinham poucas fábricas em Petrópolis, ainda estava começando a surgir as primeiras fábricas e não tinha tempo disponível, não tinha tanque disponível, e foi o que a gente viu para começar. A qualidade, eu não sou cervejeiro, por isso que a pergunta boba é comigo, ele só faz as perguntas intelectuais. Eu sou o bobo da corte aqui. A qualidade da cerveja que vinha de São Paulo, que você mandava a receita, né? Era a mesma da que você faz a mesma cerveja aqui? Com certeza. É igual? Assim, seja sincero. Não, todas são muito boas. A diferença é que agora a gente consegue fazer alguns ajustes que na produção, como a gente não estava presente lá, não era possível fazer, né? Mas hoje dominando a produção, hoje a gente está no tempo inteiro ali, desde a hora que faz até a hora que vai envasar. Se precisar, a gente pode fazer algum ajuste. A água muda alguma coisa, Sérgio? A água. E diz que, a água de Petrópolis é fantástica, a do Rio já não é a mesma coisa. Então, a água influencia, mas hoje você, com tanta tecnologia, você consegue transformar a água, você consegue deixar uma água muito boa, em qualquer lugar praticamente. O que eu acho que conta no caso de Petrópolis é que a gente tem água em abundância. Eu acho que isso que é a grande vantagem nossa, sabe? A gente tem bastante água aqui, somos bem fartos com essa questão de água. Tem uma água tratada que é uma água muito boa, que é uma água que você pode mexer, você precisa mexer muito pouco, então isso ajuda muito na produção. É uma água leve, né, Ricardo? Uma característica do Brasil, né? Se você pegar aí outros países, principalmente na Europa, até mesmo na América do Sul, o Chile tem uma água muito mineralizada, então você... Muito ferro, né? Não, e você desmineralizar essa... Oxe! Agora Deixa eu... Ó, isso aqui é mate, hein, gente? Isso aqui é mate, né? Na cerveja... Malte, peraí. É mate. Você desmineralizar uma água é muito difícil, né? Sim. E a água brasileira... E caro, né? E caro, muito caro. A água brasileira é muito leve, então você consegue, com a adição de outros componentes, de sais, você consegue fazer a água do jeito que você quiser, né? Porque, na verdade, o segredo está nos custos, né? Quanto menos você gastar no teu processo, é isso. Imagina que você pega uma água, que é uma água que você tem que trabalhar muito, você vai gastar muito, né? Fazer um tratamento químico ali, sabe? Gasta muito para poder fazer isso. Então, quando você já tem uma água que é, por si só, já de uma qualidade muito boa e de forma abundante, é mais fácil você trabalhar também. Mas no quesito da produção de cerveja, todas são muito boas, né? Mas e o tete-a-tete com o cliente? Porque você fazia, o cara tá aqui do lado, né? Tomava cervejinha, aí vem espontâneo, é igual a criança, né? Principalmente se ele beber 2, 3 copos, ele vai dizer, tá bom demais, rapaz, também, confesso a você... No início eu não gostei, agora o belezador ficou bom, tá todo certo, até você tá mais bonitinho. Né? Não é assim? Como é que foi essa relação? De fato, o tanque estar próximo do cliente realmente ajuda muito, né? Tem pessoas que chegavam ali na cervejaria, queriam abraçar o tanque, levar o tanque para casa. Isso é muito legal. Você vê que o teu cliente está ali provando uma cerveja que foi envasada ali em pouquíssimo tempo, né? Uma cerveja fresca. Você vai na fábrica, você toma uma cerveja que foi envasada 1, 2 dias antes ali e é muito legal. Às vezes até do próprio tanque, você tira ali para o cliente tomar na hora também. Essa é isso é algo que dá muito prazer da gente ver, o pessoal gosta, bebe, fala que é muito boa. Agora, nem todos os estilos que a gente produz agrada a todo mundo. Isso aí pode ter algum estilo que eu vou fazer, o Sérgio de repente não, esse estilo eu não curto muito. Agora, cerveja é bom, né? Cerveja as pessoas gostam de beber, né? Qual é o carro-chefe de vocês, lá? A IPA. Eu acho que o brasileiro gosta muito da IPA. Provavelmente quem vier aqui, ou quem já veio aqui também, e vai falar que a IPA é uma das cervejas que chama muita atenção. Mas a nossa IPA foi a primeira cerveja que a gente fez. Ela parece até com esse mate aqui. Ela tem uma cor mais avermelhada. A gente quis fugir daquela regra de IPA clarinha, né? Aquela IPA mais amarelada. A gente colocou um pouco de malte caramelo. E ela virou uma IPA mais escuro. E foi a primeira cerveja que a gente fez. A gente lançou ela lá em 2006. Bom, mas vocês têm uma cerveja que eu acho espetacular, que é a Blonde.
Já não é mais tanto minha pegada, mas porque é uma cerveja diferente. Inclusive, eu tenho uma paixão por esse estilo, porque foi provando uma blonde na época com a confraria que me despertou para esse universo cervejeiro, né? Porque até então eu achava que tinha 2 tipos de cerveja, a amarela e a preta era doce, eu não gostava, ponto. Então só tinha o chopp, basicamente chopp. E foi justamente uma cerveja diferente, foi a blonde. Pô, e a blonde de vocês é espetacular, Quando você fala, vou retornar aquele assunto, vou ficar repetitivo aqui, mas você sempre fala em IPA, né? Eu conheço UPA, né? Essa IPA é o amargo, é isso? Essa IPA é uma cerveja que falando, não, cara, claro. Não sabe nem o que é IPA, e se não sabe, fica o convite aqui para poder provar a IPA, porque, poxa, o brasileiro gosta muito da cerveja lager, né? Cerveja chamada cerveja Pilsen, né? Que é a mais consumida. né? Que é a mais consumida, realmente vende bastante. Só que nos últimos anos a gente está vendo uma curva de pessoas provando estilos diferentes. Estilos que não são nem conhecidos, estilos que algumas poucas cervejarias produzem. Muita cerveja com fruta que o pessoal está produzindo agora também. Estilo Catarina Sour, que está sendo produzido aqui no Brasil, também foi criado aqui no Brasil. Só que aí precisa amadurecer um pouco mais o paladar. E cerveja é isso. Cerveja é você... Não adianta você sempre tomou uma Pilsen ali, uma cerveja lager dessa, e eu vou te dar uma cerveja com 10% de álcool, amarga pra caramba, que você não vai gostar. Acho que você tem que ir evoluindo o seu paladar, aprimorando o seu paladar para poder chegar num sabor. Olha, realmente, eu curto mais esse tipo de cerveja. Eu tô nesse estágio aí, eu tô subindo... vai Ele falou subindo. que comendo aquele... queijo provolone. O provolone com uma IPA com provolone é tudo de bom. Provolone, você falou aquele queijo que tem estraga. É provolone? Gorgonzola. Gorgonzola e uma IPA. Com a IPA vai bem, eu nunca comia. Cervejas, comidas mais apimentadas também com IPA, porque fica balanceado, né? O amargor da cerveja com a pimenta ou com algum alimento mais gorduroso também fica mais fácil você equilibrar, né? Só que eu vou te dar uma dica sobre a cerveja mais amarga. O primeiro gole você sente ela bem amarga. No segundo gole ela já não está mais amarga, porque suas papilas degustativas já vão acostumando com ela. Então, deu o primeiro gole, não curtiu? Insiste mais vai no segundo gole que você vai ver que tem uma sensação diferente. Mais ou menos assim, o primeiro gole parece que eu tinha 11 anos, eu pegava o copo do meu pai e dava um tapinha, não sei como ele consegue beber isso. Aos 15 eu digo, opa, insisti, né? E até hoje estou aí, não vou falar minha idade, vou partir para IPA agora. Não, mas eu acho que é isso, vai escalando o seu paladar, não tenta algo muito diferente que não vai ser prazeroso para você. Eu acho que o prazer está em você evoluindo o seu paladar aos poucos, até chegar em realmente, olha, esse aqui é o estilo que eu gosto. Agora, tem pessoas que realmente não gostam de IPA. Tem pessoas que, acho que não gosta de cerveja amarga, gosta de cerveja mais doce. Então tem estilo para todo mundo. Eu sempre falo, olha, lá, aqui na Coronel Veiga, que a gente estava ali, tinha 6 estilos nossos plugados, mais os estilos do tanque. Falou, gente, tem alguma cerveja minha aqui que você vai gostar. Pode não gostar de todas. Quais eram as 6? Só para quem passou, por lembrar. Opa, tomei lá. Hoje, a gente tem de linha a Pilsen, né, que é a Lager comum. A gente tem a Belgian Blonde, que o Sérgio falou que gosta bastante. Espetacular. A gente tem a nossa IPA, que é a obra-prima. O nome dela é o carro-chefe. É o carro-chefe. Mas o nome dela é obra-prima mesmo. A gente chama ela de obra-prima, que é a melhor obra do artista ali. A gente tem a nossa Red Ale. A gente tem a Imperial Stout, uma cerveja mais alcoólica, densa, bem licorosa, uma cerveja bem escura, muito malte, 10,5% de álcool. Ave Maria. Mas, assim, pra beber sentado, os caras bebem em pé. Vou te falar, é pra você beber dividindo com um amigo. Sim. Vocês dois vão tomar cada um pouquinho ali, de repente quando tiver um pouco mais de frio vai ser mais fácil tomar. Embora tinha cliente meu que passava lá e comprava pra levar pra churrasco. Cliente passava lá, levava 3 litros, eu vou pro churrasco, vou levar. Então, gosto não se discute. Com certeza. Mas é uma cerveja mais difícil realmente de beber, né? Ela é muito mais encorpada. E tem uma cerveja que, assim, muita gente ama, e tem algumas pessoas que não gostam, que é a Chocolager. É uma brincadeira que a gente fez, é uma lager escura com chocolate baunilha. Chocolate baunilha, uma delícia, uma delícia. Eu lembro de uma Baunilha Fest, que vocês estavam com um stand ali na Alfredo Pachá, em frente mesmo, e eu provei. Muito boa, mas é aquele tal negócio. Não é uma cerveja para você levar para o churrasco. Né? Não é. Mas tem gente que ama. Para tomar após o churrasco. Ok, mas agora eu diria que é quase uma sobremesa. Mas já fiz delivery na casa de cliente com um barril de Chocolager. É mesmo? Tem gente...
Sabe por quê? Ela consegue... Gosto do negócio, é paladar, né? Então, mas ela quebra um pouquinho essa questão do gosto da... Sabe, vou pra você, eu vou descrever pra você. Gosto de cerveja, ela quebra aquilo do gosto de cerveja. Gosto de cerveja. Sim, ela Pilsen, a sensação que eu tive quando eu tomei a primeira vez a confraria, quando você toma a primeira vez uma cerveja especial, a sensação é isso. Ué, isso não tem gosto de cerveja. Porque a sua memória do seu paladar de cerveja é a Pilsen. É o cara que bebe latinha. E aí ele bebe um negócio completamente diferente e fala, não, isso aí não é cerveja. Não tem cara de cerveja, não tem gosto de cerveja. Que diabo é isso, né? Mas é muito interessante. Não, na Bauerfest, cara, o pessoal adora. Pô, a gente tem bastante chocolate grande. Engraçado, né? Ela é de linha. Ela é de linha. É engraçado que vocês, cervejeiros, o Sérgio, você, outros convidados aí, mexeram com as grandes. Porque antigamente era Pilsen, né? A Malte, né? A Malzibia, tá? Que o povão conhecia. Hoje o pessoal já está botando puro malte nas latas, né? Tal, fazendo propaganda com aqueles grupos bonitos, aquelas coisas caindo lá. Resumo. Isso dá orgulho a vocês, porque vocês vêm numa pegada de 20 anos aí, buscando lugar ao sol. Sim. O tributo é igual para todos, né? Para quem é cervejeiro, o tributo é igual para todos. E como é que você vê esse mercado? É porque não chegamos nem a concurso. Vamos falar de concurso daqui a pouquinho. Né? Mas assim, Eduardo, eu acho que é aquilo que eu te falei, é o paladar, é a construção do paladar. Durante muito tempo, as grandes fábricas conseguiram construir uma cerveja que agradou o paladar dos brasileiros. Você toma cervejas leves, refrescantes, aí, cervejas de linha dessas grandes fábricas, muito leve, muito refrescante, para um churrasco, uma beleza. E aí começaram a produzir cerveja em casa, começaram as acervas principalmente, né? Começaram a incentivar bastante a produção de cerveja. E o que aconteceu? Começou a construir paladares, sabores diferenciados. Eu acho que essa foi a grande pegada dessa evolução do mercado cervejeiro, né? Porque o Sérgio fazia na casa dele lá uma cerveja e aí ele botava de repente alguma fruta dentro daquela lager dele lá. Ele colocou uma fruta ali dentro, você bebeu e gostou. Então começou a criar um paladar diferenciado, as pessoas foram tomando outros sabores e viram que cerveja tinha mais além do que somente a Pilsen, né? E as grandes fábricas também, para não perder a fatia do mercado, justo pra caramba, começaram a aprimorar, desenvolver outras cervejas. Você vê que tem belíssimas cervejas produzidas por grandes fábricas. A qualidade aumentou. Qualidade, não só qualidade também, como sabor e também o preço, né? Sim, isso. Concorrência, mas esse é o lado bom da concorrência, né? É você dar outras opções e aí o consumidor fica mais exigente. Sim. Olha só, eu sou um pouco velho, eu já tive Chevette, cara. Olha só, eu tive um Chevette 78 e eu achava aquilo muito bom. Hoje eu não queria um treco daquele nem de graça. Mas é tudo. Não fala que tem colecionadores que gostam. Rapaz, sim, ok. Veio na minha cabeça aqui agora. Vamos lá. Tudo é o patamar. Tá certo? Quer dizer, há 10 anos atrás, o patamar do bebedor de cerveja, eu cansei de comprar cerveja pelo preço. Qual é a cerveja que está mais barata? Essa aqui está 49 centavos a latinha. Comprava cerveja de 49 centavos a latinha. Hoje não, hoje eu escolho a cerveja. Né? Então é realmente, você melhora o nível do produto, você melhora o nível do consumidor. Mas não acho que é só pelo preço, não. Eu sei que existem muitos consumidores que curtem cerveja mainstream. Ah, não, com certeza. Pelo sabor, porque não gosta da cerveja tão encorpada. E realmente, as artesanais têm esse viés, né? Cerveja puro malte, elas são mais encorpadas. Primeiro, elas tomaram tentaram tornar as artesanais caras. Porra, isso aí é pra coisa de rico, não sei o quê. Aí o pessoal começou a provar. Hoje já está se tornando mais popular, vocês botam em festas aí mensais, que você vê que você atinge todos os tipos de classes sociais. Não, preços acessíveis e barril de chopp na casa do cliente. Poxa, um preço extremamente acessível. O cara faz o ratibum ali, vê que vai beber bem, bebe até um pouco menos, com qualidade, vai ficar no grau bom. Bebe mais. Bota um barril de 50 lá. Não, o que eu estou falando, o cara bebe menos do que imaginaria uma cerveja, vamos dizer assim, de popular, mas ele vai ficar num grau
E no outro dia amanhece redondinho. Sim. Para trabalhar. Sim. Né? Isso é importante. Mas, Eduardo, também. é muito prático, né? Você bota uma chopeira na casa do cliente, elétrica, você ligou na tomada ali, em 4 minutos tu tem um chopp gelado, e aí tá o pessoal na tua festa, ele não tem que cair no isopor, botando gelo, não sei o que, pegando garrafa, abrindo. E é prático? É prático. Manuseio? É prático. A gente chega, faz um treinamento ali de... Botar gelo, bater... Não, chopeira elétrica, você plugou ali, você plugou o barril, você ligou 4 minutos, o chopp tá gelado, gelado, gelado. Qualquer pessoa pode ir lá, bom, maior de 18 anos, né? Pode ir lá tirar o chopp lá e sai. Você quer com colarinho, sem colarinho, o cara acaba virando especialista, vira uma brincadeira, um atrativo na festa, né? Não é só aquela história de pegar garrafa, abre garrafa. Então isso tem sido muito fácil. E concursos, você gosta de participar? O meu amigo falou que Então, participou contigo, tem uma história, você não vai lá, não vai voltar. Pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso com ele, velho. Isso foi uma tristeza. Mas não, mas fala aí, vamos falar dos Tadinho, concursos da Duran. Outro dia você me chama de novo só pra gente contar essa história. Mas, não, assim, a gente já participou de alguns concursos, não é o nosso Você foco. gosta de participar? Então, a gente tem algumas cervejas, assim, concurso, né, muito focado para quem vai fazer cervejas dentro de estilo. Igual eu te falei, nossa IPA ela é dessa cor aqui, ó. E aí quando você pega, eu não consigo enquadrar minha IPA aqui. Tá me dando água na boca. Só para imaginar, né? Mas quando você pega minha IPA e eu vou mandar para o concurso para avaliar dentro de uma American IPA de repente, ela não vai se encaixar ali dentro de uma American IPA porque ela não tem os mesmos requisitos. E quando a gente constrói nossas receitas, a gente não constrói ela preocupada em encaixar exatamente dentro daquele padrão. Eu quero encaixar dentro daquilo que está na minha cabeça, daquilo que eu sei que o consumidor vai gostar, e não daquele padrão que foi criado ali dentro dos livros de cerveja. Então, a gente até participa de alguns concursos, mas não é o nosso foco. Assim, mas já promovemos concursos também. É isso que eu queria saber. Eu lembro de um concurso que você promoveu. Dentro da fábrica? Dentro da fábrica. Dentro da fábrica, promovido. E o prêmio era... eu me lembro que o sujeito que ganhasse ia ter uma produção de 100 litros da cerveja, ia levar para o Mundial de Labière, não foi isso? Não. O sujeito que ganha... Assim, vamos de trás para frente. A gente participou do Mundial Labière, que é no Rio de Janeiro, um evento grande de cerveja, importante. Já ouvi falar. E era o nosso 2º ano, a gente pegou um stand próprio para a gente. E a gente fez um concurso para alavancar alguma receita diferente. E o ganhador, ele ia produzir um tanque da cerveja com a gente. Ele ganhou para levar para casa dele 100 litros da cerveja. Ele ganhou 100 litros, né? E ele ia fazer um tanque, era 250? Não, um tanque de 1.200 litros. Mas aí você ia botar lá no A gente custeou tudo. E no stand de vocês ia ter a gente custeou tudo a cerveja, a gente comprou os insumos. Entendi. A gente levou a pessoa que ganhou lá para a fábrica. Eles, né? A pessoa produziu numa panela elétrica, numa panela grande, e acompanhou todo o processo de produção até o invase. E levamos ele também para o Mundial Labière para poder ficar tirando cerveja, servindo junto com a gente, para ter o feedback do público. E quer dizer, o cara sai de uma produção de caseira de 20 litros. Produziu 1.200 litros. 1.200 litros. E o melhor, cara, foi pro evento e teve o feedback do cliente. Isso que é o bacana, né? E deu algum feedback financeiro, assim, você comprou a ideia do cara? Então, a gente produziu uma vez só a cerveja, a gente está até para produzir, algumas mudanças a gente não conseguiu produzir de novo. Foi uma sour de coco queimado, uma sour escura de coco queimado. Boa pra caramba. Aquele pra quem gosta de sour. Para quem gosta de sour. Né? Eu, particularmente, não gosto muito. Eu lembro até que vocês fizeram... Explica o que é sour. Cara. Sour é uma cerveja azeda. Né? Sour não fala azeda. Então, eu acho que tá... Sabe o que é? Eu acho que é exatamente isso que veio se criando. Tem uma pegada de iogurte. Eu não gostava de iogurte, hoje eu adoro. Iogurte natural, aquele que não tem gosto de nada. Isso. Não é coalhada. Não. Eu adoro sour. Eu acho que é questão de aprimorar o paladar. A minha mulher gosta. Eu acho que você é questão de aprimorar o paladar. Como você falou para Eduardo, que é uma cerveja que tem gosto de azedo, ele já não vai beber. Ou quando ele beber, ele vai pegar o copo... Esperar o azedo. Esperar o azedo. Tá vendo? Você tem que construir. É uma cerveja que ela passa por um processo diferenciado. Você coloca lá o malte nas panelas e você converte em açúcar, e aquele açúcar ali ele é transformado em álcool. Essa cerveja, antes desse processo de transformar ali o açúcar em álcool, você passa por uma acidificação do teu mosto cervejeiro ali. Então, são 2 fermentações que acontecem ali que deixa ela com um sabor assim, um pouco mais... não é azedo, eu não quero falar azedo porque não é... tem uma acidez menor... Puxa para um Yakult. Vamos falar. Puxa para um Yakult vai. Puxa para um Yakult. Para mim, Yakult vai. Já comprou a ideia do Yakult. Já vai provar agora. Eu ia provar de qualquer jeito. É a mesma coisa você tomar um copo de leite ou comer, sei lá, um Danone. Não. Aí do Danone. Aí seria uma coalhada.
um copo de leite e uma coalhada. Ele tem uma Né, acidez, que tem uma acidez, né? É muito complicado você explicar um gosto. Mas né? assim, ó, se fosse só isso, talvez você não fosse beber. Porque realmente fica extremamente Agora o simples. coco queimado ficou bacana. Agora, a gente colocou a gente comprou coco, descascou ele, ralou ele, queimou ele lá na fábrica, maçaricou o coco lá na fábrica, colocamos o coco dentro do tanque. Parecia, e tinha malte torrado. Então, tinha aquele contraste assim, de chocolate junto com coco queimado, que às vezes puxava pro amendoim. Que vocês botam naquele maquinário e fica batendo lá pra Nada, dar... não, Jogou? dentro do tanque. Meu Deus. Dentro do tanque. Pra Parece dar o gosto e o aroma. parecia um sabão de coco quando a gente lavou o tanque lá, o chão ficava escorregando pra caramba. Nossa. Mas assim, é construir produtos diferentes. E eu achei muito legal a ideia de um cervejeiro caseiro. Mas você botou o coco na mostura, não? Botei Só o coco no tanque. no tanque de fermentação. Botei no final da fermentação ali, que ainda tinha Tipo um dry hop de coco. como se fosse um dry hop de coco. Mas você vê, essa ideia não foi minha, não. Essa ideia foi de um cara que fazia ganhou- cerveja em casa, Que ganhou... que escreveu. A gente teve inscrição de vários lugares. Eu acho que teve cerveja do Mato Grosso. Tu lembra de onde ele era? Daqui de Petrópolis. Daqui de Aqui, Petrópolis. claro, E assim, fizemos uma banca, chamamos vários amigos para poder julgar, chamamos Ana Cláudia Pampilon, coordenadora da Rota Cervejeira, Opa. chamamos cervejeiros de outras cervejarias, chamamos Bruno Heine da Sampler, chamamos muita Brunão. gente legal assim para poder, Gustavo Miranda, sommelier, anos de professor de cerveja, e aí a galera pegou aquela cerveja que estava tão diferente, e aí na hora de somar os pontos ali, aquela cerveja acabou ganhando. Uma feliz coincidência de um cervejeiro caseiro de Petrópolis, que pôde participar da produção junto com a gente, e levamos ele Ficou para o Mundial. deslumbrado, né? Ficou deslumbrado. Sabe, é isso. No meio do esfero, o cara ganhar uma receita. Não, dele. é um- Essa coisa Nossa senhora, né? Nós temos aqui no estúdio aqui a visita de um cervejeiro aí, engenheiro que está crescendo aí com vocês aí. Qual é o nome dele? Sérgio. Vamos trazer um dia ele aqui, né? Não, tô falando. O Bernardo? Bernardo. Bernardo, cara. Trazer um dia aqui. Ainda vou convencer ele a falar sobre gastronomia. Cara, um cozinheiro de primeira, tá? Pois mesmo? é, pois É é, mesmo? pois é. Vou convidar ele então- para falar de harmonização de Harmonização é uma cerveja coisa meio com- complicada, é, né? Porque isso é um negócio complicado. Mas vamos lá. Aí vocês tinham, nessa época, vocês tinham a fábrica aqui no centro, né? sim. E aí, por conta da tragédia aí do ano É. passado, de 2000. Não, foi esse ano. Não, é do início do esse ano, tá ano, certo. é. Tivemos um em janeiro e outra pancada em fevereiro. Não, uma em né? fevereiro, outra em março. Uma em fevereiro, outra em março. Difícil de esquecer, difícil de esquecer. É. E aí vocês saíram daqui. Então, assim, a gente, até para complementar a pergunta do Eduardo, quando nós montamos a cervejaria em 2017, era só fábrica. A ideia nossa era só produzir, e a gente produz não só as nossas receitas, mas faz para ciganos também, alguns outros ciganos que iam produzir com a gente. E aí, num certo momento, a gente resolveu montar um bar, um tap room para poder fazer atendimento local. Poxa, ali na Coronel Veiga, na rua principal, acesso para o centro histórico, então o pessoal parava ali, comprava uma garrafa, comprava um grau. Pobrezinho da fábrica. Um pubzinho, tomava um chopp, e aí tinha alguns petiscos que também não era muita coisa, era bem limitado. E conseguimos montar esse pub, estava vindo muito bem, veio a pandemia, tivemos que fechar tudo, vender growler, se reinventar, mas conseguimos sobreviver. Não foi ruim, não posso reclamar não, porque a gente conseguiu, tinha muitos clientes que iam comprar growler com a gente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí, quando começou a melhorar isso tudo, vieram as chuvas de fevereiro, muito triste, muitas vidas perdidas em Petrópolis, foi realmente muito ruim. E vocês estavam no miolo da cobra ali, né? E ali, cara, deu 2 metros de água dentro da cervejaria. A gente perdeu o que tinha de insumo, perdemos tudo, ficava no andar térreo ali. Imagina, a gente tinha uma comporta ali dentro, era acima do nível da rua, a gente tinha uma comporta, ainda passou mais de 1,5 metro acima do nível da comporta. É inacreditável. Inacreditável. Nem nos piores sonhos você imaginava que Petrópolis ia passar o que passava. Não. Não. Na mesma época tinha ali na esquina da minha rua, o armazém do grão, ele foi embora. A padaria que tem naquele posto de gasolina, Que fechou. tinha. A água foi no teto da padaria. Impressionante, cara. Mas lembrando aos senhores que estão fora de Petrópolis, já está tudo normalizado. Já tá tudo normalizado, Pode vir a graças a Deus, Petrópolis. Pode vir. O doutor Duran já está em outro endereço, mais amplo. Você tem um. Bom, aí a fábrica foi lá para Então, e aí, assim, nós resolvemos tirar a cervejaria dali
Porque, poxa, foram 2 vezes a gente perdeu tudo, então não dá. O E ali prejuízo também, financeiro. ali pra você encostar um caminhão ali é impossível. Mas com né? ponto de venda era muito bom, né? É. Ponto de venda ali era muito mais fácil. ponto de venda do que logística, né? Mas assim, por outro lado, Não, e tinha um negócio bacana que é o seguinte: você passava na Coronel Veiga e de você via vidro, ali. E ficou bonito. Ficou bonito. Mas assim, era um prédio de 4 andares, como fábrica também era difícil. A gente queria crescer, certeza. não estava conseguindo Não crescer, tinha não tinha mais espaço. Verticalmente não era Não tinha legal, como né? colocar tanque nos outros andares e a gente foi para um galpão agora em Itaipava. Estamos terminando de ajustar o galpão lá ainda. Itaipava é um negócio que muitos que moram aqui em Petrópolis achavam que Itaipava não ia dar certo nunca, porque era o pessoal do Rio que vinha, passava o final de semana, tá. Só que Itaipava, pelo Rio, por ebulições sociais que estavam vendo no Rio, o pessoal tá vindo morar. Tá vendo morar. Então Itaipava está se tornando um distrito Miami Beach, né? É o Campos do Jordão do Rio de Janeiro, né? É verdade. O cara de Sem São frio, Paulo né? que. Sem um frio. Bom, bem menos frio, inclusive, do que Petrópolis. Mas você foi lá para esse galpão grande Então, lá. um galpão maior e como a gente queria crescer, a gente já conseguiu crescer. Hoje a gente já duplicou a capacidade de tanque que a gente tinha. Então, isso vai permitir que nos próximos anos a cervejaria Doutor Durães continue crescendo, recebendo uma coisa que aconteceu com a gente. Né? Tinha alguns ciganos que queriam produzir lá na fábrica, não tinha tanque disponível para eles. Vamos sim. explicar o que é esse negócio de cigano o aí, cigano- porque o o cara cigano- pensa que é cigano, aquele lemão, não é isso não, né? O cigano é o cervejeiro que não tem fábrica, mas que tem uma cerveja e que quer produzir a cerveja na fábrica de alguém, porque você, para poder Tem a receita, produzir... né? Ele tem a receita. Você, para produzir uma cerveja e poder comercializar essa cerveja, você tem que produzir essa cerveja numa fábrica com registro no mapa, né, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem que ser bonitinho, tudo regulamentado bonitinho. E você só consegue esse registro tendo uma fábrica. Então, se você quiser produzir uma cerveja de forma profissional, você tem que procurar uma cervejaria que te empreste a fábrica ou te alugue a fábrica, né? Mas aí o cara leva tudo, né? Então, tem vários modelos de negócio e cada cervejaria que faz um modelo de negócio Você diferente. continua produzindo para ciganos? A gente está produzindo, a gente continua produzindo, a gente aumentou a quantidade de ciganos. Então, Qual é a menor quantidade? 500 litros. 500 litros, que é uma capacidade para quem está começando é bem legal. Sim. Mas a gente tem tanque de 1.200, tanque de 1.600. 500 litros praticamente são 10 barris de 50. 10 barris de 50. Mas geralmente aí o cigano quer parte em garrafa, parte em chopp também. Vocês engarrafam A também. gente engarrafa Isso é legal. também. Então, Eu vi lá na outra, eu tenho que ir lá conhecer a fábrica. Você tem até uma pasteurizadora, né? Para as garrafas. pasteurizadora, Né? Isso é Bacana. importante, né? Para não. tirar o. Poder- deixar a Deixa- garrafa estéril. né? Essa deixa uma Para longa- você poder uma garantir prateleira maior. uma durabilidade maior da. Porque a diferença, o que acontece? A gente chama de chopp, né? Chopp não existe, tudo é cerveja. Mas a gente chama de chopp aquilo que é servido em barril, porque ele não é pasteurizado. E por conta disso ele tem uma vida útil muito menor. O que as empresas Por isso que abriu o chopp tem que consumir. tem, Não é botar pra nem fora, só né? abrir, né? Ele pode estar fechado lá, mas se você deixar ele uma semana do lado de fora lá, ele já perde a qualidade. Na verdade, ele não estraga. Ele perde as características que foi. Ele degrada, paladar, exatamente. ele né? degrada um pouquinho, Ele não vai estragar. É. Estragar não estraga. E aí o que acontece? As cervejarias, todas elas têm o que eles chamam de câmara fria, porque olha só, acabou, tirou do barril, mas você não dá liquidez nisso da mesma hora. Então você tem que guardar, você vai tirar do fermentador, vai botar em barril e tem que guardar em algum lugar. Então você tem uma baita geladeira, que é uma câmara fria, para poder guardar essa cerveja, para ela não estragar. Estou até pensando em fazer uma festa à sobra do chopp. Porque, né, o cara... Sobra não, hein? Sobra não. Não, é difícil é difícil sobrar. Porque eu já fui gerente de empresa de gás, né? Aí chama meiota, aquela botijão que congelou, e o cara, me dá outro, aí não sai gás, aí o cara vende a meiota, deixa baixar descongelar, volta a liquidez e o gás volta normal, né? O cara falou Entendi. meiota. Você queria pegar a meiota da A cerveja. meiotinha do Não dá, chopp. infelizmente, difícil. sobra, difícil. Pobre não dá sorte, Não né? sobra, não. O povo toma tudo, rapaz. Não sobra, Impressionante. não. Sobra, não. A gente faz muito delivery na casa de cliente, né? Pô, quando vai chegar lá pra pegar o barril, tá seco. Tá tem levinho, nada. levinho, né? Tem nada, né? Bebe até a última Pô, o pessoal gota. bebe tudo, cara. Não sobra, não. Mas é bom, porque o cara já faz o planejamento do evento dele com a quantidade, né? Vocês têm barril de quanto? 30, 50? 30 e 50.
30 e 50. É o máximo 50, né? E já é bem pesado. Um barril de 50 pesa 65 quilos. Duas pessoas para carregar. Até desagradável. O de 30 até dá para levar 30 na mão. tranquilo, mas E o maquinário, como é que faz? O maquinário Pra carregar? pesado? É pesado? É no braço, né? Não, pesado? Não. O barril? Não, eu tô falando a choperia. Não, tem vários tamanhos, vários feitios. Tem de uma torneira, 2 torneiras, 3 torneiras. Ah, entendi. Depende do Depende fluxo da depende festa. do que o cliente quiser. Se o cliente quiser falar assim, ó, eu quero colocar lá um chopp Pilsen e chopp IPA. A gente vai botar uma máquina que tem 2 torneiras já ali para poder atender o cliente. Rapaz, eu fui numa festa no meio do nada. No meio do nada, numa fazenda. Metade ou mais da metade do PIB de Petrópolis estavam lá. Simão, a turma toda. Brunão, com a Saveiro, no gelo, no meio do nada, chopp. Mas olha, até escurecer mesmo. Nunca vi negócio daquele, não. Só vai embora quando acabar, né? Só vai embora. Conhece a festa? Não. É uma vez no ano, meu irmão do céu. Eu preciso ser convidado. Tem que ser mesmo. Vou falar com o Brunão para me chamar também. Nem que seja para beber. Tem que Brunão amigo. Nem que seja pra beber. O Brunão amigo do Cabeça Branca, o cara que comanda a festa, né? A primeira vez que eu fui, eu fiquei maravilhado, assim, a qualidade do chopp e como ele manteve a pegada de... Pô, eu não fui os últimos a sair. O pessoal falou, cara, gelado até o final. Mas eu te falei, evoluiu muito isso, sabe? O tamanho da serpentina que você coloca. Antigamente, eu lembro que quando eu Era muita espuma, né? Era uma briga. Não é isso não, quando eu era menor, né? Igual você estava contando a tua história, eu lembro que meus pais faziam festa em casa, e aí tinha que pegar um barril, daquele botar embaixo de óleo, botava um barril de chopp dentro, e aí enchia de gelo, e aí tinha uma bombinha que ficava bombeando ali para poder extrair o chopp. Nossa, coisa medieval isso. Eu peguei Caramba, medieval isso. Não, e às vezes tinha que tirar um ar porque dava uma espuma mesmo. Meu pai ficava irado. Falando, você tem um barril pressurizado. Aí vinha aquelas engradadas de madeira, né? Aí, acabou o chopp, ninguém tem mais saco para isso. Aí vem garrafa. Engradado de madeira. Hoje não, mas evoluiu. Hoje vai um cilindro de CO2 ali, você abre ele vai injetando gás para poder extrair o chopp, fica perfeito. Ele faz ele empurra o líquido de dentro do barril. Melhorou muito, sabe? Eu acho que com muita tecnologia melhorou. A perda é quase mínima, né? Pequena. E sabe o que eu acho que é a vantagem do chopp? Você pega uma canequinha, né? Você não precisa encher a caneca toda, você tira metade da caneca se for muito calor, que você vai beber mais gelado, você vai lá toda hora, tira um pouco mais. A garrafa abriu, né? Acabou. Né? Bem, gente. Estamos chegando no final. Ricardinho, uma pergunta, uma curiosidade. Você ainda faz cerveja em casa? Então, não isso é um vício, né? Dá até aquele crise de abstinência. Ah, meu Deus, faz muito tempo que eu não faço cerveja. Então, o problema é o seguinte, quando você vira profissional de fazer cerveja, é difícil, né? Ainda mais você como cervejeiro, você sabe muito bem disso, né? Cerveja não tem dia para poder ficar pronto, sabe? Então, o cervejeiro vai na fábrica sábado, vai domingo, vai feriado. Então, a gente acaba indo quase todos os dias para produção e sobra muito pouco tempo em casa para poder fazer em casa. Até eu fico comentando com o Bernardo, lá, poxa, eu tenho vontade de produzir em casa, não sei o quê. O Bernardo, meu auxiliar, ele fala, não, pô, eu ainda tenho minha panela, eu ainda faço em casa. Pô, eu gostaria um pouquinho de ter mais tempo para poder produzir em casa, né? Mas hoje não sobra tanto tempo para fazer em casa. Mas a gente tem uma panela de teste na fábrica também, e aí a gente cria receitas ali nessa panelinha ali, acabo realizando aquilo que você falou, né? De botar na panelinha. Momento professor Pardal, né? O momento professor Pardal. Deixa eu falar, gente, nós estamos aqui conversando com o Ricardo Branco, que é proprietário, um dos proprietários, né? Certo. Da Doutor Durães. Doutor Durães, é uma cerveja maravilhosa aqui da cidade de Petrópolis. Agora ele vai falar para vocês, você que está fora da Petrópolis, tá no Rio de Encontra o Janeiro, Doutor Durães na mídia digital. Como é que o pessoal acha vocês? No nosso site www.doutor, é doutor por extenso, tá? doutordurães.com.br. A gente faz e-commerce, a gente vende para Petrópolis, para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. A gente mandou cerveja para o Acre. É comum, isso é bem comum de fazer. Não, deu certo aqui em Petrópolis, eu falo para meus amigos empreiteiros. Deu certo aqui, pode abrir uma barraquinha na Marte, antes do pessoal dos bilionários chegarem lá, e dá certo. Agora, aproveitar também, a gente tem o nosso bar, o bar Doutor Durães, em Correias, que fica ali entre Correias e Nogueira, ali naquele shopping Correias Mall. É o novo, né? Sim. À sua esquerda, indo para Itaipava, à esquerda, voltando à direita. Isso. Né? Tem o nosso bar ali tem 10 torneiras perto plugadas do também. do Gado, o pessoal do sorvete. Do lado do ali, Gado, sorvete Yoga ali do... Ele tá funcionando, é bacana. Aquele shopping ali é legal. Foi muita sacada ali. E ali a gente tem os petiscos,
croquete de joelho de porco defumado é uma delícia. Se vocês não conhecem, vamos marcar qualquer dia. A gente vai. Marcar. 10 Vou torneiras fazer esse plugadas. esforço de te acompanhar. Pô, muito bom, muito bom. Ricardo, obrigado, prazer em conhecê-lo. Cardinho, Ele enorme. sempre me dando esses presentes de conhecer pessoas maravilhosas. Eu adoro empreendedores, porque o empreendedor é uma pessoa que é positiva. Principalmente no Brasil, que a regra muda muito fácil. Sim. Né? Muda com o jogo em andamento. Exatamente. Né? E parabéns aí, e vamos fazer uma visita assim. E tá aí, doutor Durães, eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreto. Aguarde os próximos entrevistados, que a gente vem com muito mais. Canequinha, olha. Canequinha. Essa canequinha olha só, aqui, ó, é mate, hein, gente? Não é Vamos cerveja, brindar não, aqui, tá? ó. Vamos Opa! brindar. Aqui, ó. Opa. Saúde. A aí. canequinha Saúde. pode levar para casa, viu? Pô, obrigado, obrigado. Beleza. Até a próxima. Cervejando.com. .br. É isso aí. Cervejandoporaí.com.br. Cervejando por aí. Você ainda vai aprender. Você ainda vai aprender. Tchau. Tchau.